somos uma empresa de 87 anos, cujos processos nos trouxeram até aqui. Está dentre as 3 maiores distribuidoras do Brasil. Mas a gente sabe que a gente precisa se reinventar para poder seguir os próximos 100 anos. Não é um projeto de tecnologia, é um projeto do negócio. O que a gente mais vê de erro em organizações implementando ERPs ou projetos dessa magnitude é considerar como projeto de tecnologia. Isso é declaração de morte. É um projeto de negócio, de transformação. A gente precisa primeiro entender as dores do negócio, falar com o negócio no idioma dele, para depois a gente ver qual é a melhor tecnologia que vai resolver aquele problema. E não o inverso. Bem-vindo ao TGT ESG Cast, o podcast em que tecnologia e estratégia caminham lado a lado. Neste episódio, vamos falar como a tecnologia da Ipiranga vem redefinindo a sua atuação com uma estratégia digital robusta e sustentável, mobilizando toda a organização a embarcar na maior transformação tecnológica. Estamos falando de uma companhia que tem 87 anos de atuação. Olha só, que conta com cerca de 6 mil postos, 6,8 mil grandes clientes e está entre as 3 principais distribuidoras do Brasil. Para falar sobre esse tema hoje, eu conto com 2 pessoas aqui que são convidados especiais do podcast. Uma delas é a Mirela Ciani e também o Omar Tabashi. Mirela, eu vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho de você. Conta para quem está nos assistindo quem é a Mirela e por que você participa dessa edição aqui especial do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Mirela Ciani, estou como diretora de tecnologia da Ipiranga, responsável por essa belíssima transformação de processos informacional que é o Avante. Só detalhando um pouco, nós estamos implementando o SAP S/4HANA e readequando todos os legados para essa transformação estruturante aqui de processo. E não poderia deixar de agradecer o Omar pelo convite, né, aqui representando a TGT, que é nossa parceira aí durante todo esse período dessa jornada. E quem é a Mirela sem o crachá? A Mirela sem o crachá, esposa de Vinícius, mãe da Isabela, mãe da Thaís e da Paola, que acorda às 4 horas da manhã para poder remar, malhar, porque entendo que é um conjunto, né? A gente tem que cuidar da saúde mental, do corpo, para a gente poder aguentar com felicidade a nossa jornada de trabalho. Então, é uma junção de tudo isso aqui. Isso aí. E Omar, se apresenta para o público que está nos assistindo hoje. Antes de me apresentar, eu falo que eu não acordo às 4 da manhã. Eu também não, tá? Eu tenho que confessar. Eu sou o Omar Tabashi, sou sócio-diretor da TGT ESG. Estou aqui porque sou testemunha, de certa forma, um pouco cúmplice desse projeto da Ipiranga, esse projeto maravilhoso, gigante e transformador. Sou pai da Mila, do Theo, marido da Ana. Não remo, mas eu jogo vôlei, é meu esporte e é à noite. Por isso não dá para acordar às 4. Tem que escolher. Tá? Acho que vai ser muito legal esse papo aqui. Obrigado, Mirela, por vir, por atender esse convite. Obrigado, Tabata, por estar ancorando aqui pra gente. Vamos lá, vamos falar tecnologia. Eu que agradeço, acho que vai ser um prazerzaço aqui falar sobre esse projeto da Ipiranga. Bom, e aí, Mirela, eu queria entender, né? Começando pelo começo, sendo bem redundante aqui, o que motivou esse projeto de transformação tecnológica da Ipiranga? Como todas as organizações, chega um momento que a gente precisa se reinventar. Como você falou no começo, somos uma empresa de 87 anos, cujos processos nos trouxeram até aqui. Está dentre as 3 maiores distribuidoras do Brasil. Mas a gente sabe que a gente precisa se reinventar para poder seguir os próximos 100 anos.
Nessa busca constante de transformação, a gente viu que a gente precisava inovar, habilitar mais nossos processos para inovação, e foi isso que fez com que a gente embarcasse nessa jornada. Omar, e você faz parte aí de vários projetos de transformação, orientando grandes empresas a embarcar numa jornada como essa, né? E como que você identifica aí a necessidade dessas empresas com relação ao contexto, né? O contexto externo. Como que eles motivam essas empresas a embarcarem nesse tipo de projeto? Eu acho que tem motivadores externos e internos, né? Aí, no caso, o externo, a gente vê, obviamente, movimentação de concorrência, movimentação regulatória, são pressões externas que fazem uma companhia líder repensar sua liderança, melhorar processo, buscar eficiência, buscar relação com o cliente. Tem um fator também muito forte que a gente tem visto nesses projetos. A maioria dos ERPs das empresas que a gente tem visto, eles estão com 20 anos de terem sido instalados. Os processos de negócio mudaram muito, a dinâmica dos negócios tem mudado muito. Então, os ERPs têm ficado um pouco defasados ou muito customizados e adaptados a essas mudanças de negócio. Por outro lado, olhando sob a ótica de tecnologia, a tecnologia desses ERPs mudaram muito. Então, tem muito mais tecnologia disponível, muito mais ferramenta, muito mais flexibilidade, muito mais aceleradores. Então, a gente tem visto uma onda, e acho que, no caso, a Ipiranga faz parte dessa onda, de uma oportunidade de ganhar muito mais eficiência, de ganhar agilidade, de ganhar a resposta para o cliente, fazendo um projeto estruturante, que é um baita desafio, né? Você olhar para trás e estruturar para poder usufruir do melhor do que a tecnologia tem disponível. Acho que em poucas palavras, né, Mirela? É isso. É um cenário geral e a Ipiranga não difere desse cenário. Eu vi um artigo que você escreveu recentemente que falava sobre isso mesmo, né? A necessidade das empresas se atualizarem com relação aos RPs, né? E aí eu queria entender, hoje nós temos muitas tecnologias surgindo diariamente. Tem aí agora inteligência artificial, machine learning, e aí vocês que são especialistas vão saber dizer melhor do que eu. O que essas tecnologias exigem das empresas nessa revisão de processos, né? Eu acredito que dados, né, esteja incluído nisso, né? Porque não adianta a gente ter uma tecnologia que é hype, né, como a inteligência artificial agora, se a gente não tem uma base muito bem estruturada. Eu estou falando certo? Tá. E pegando seu gancho, eu acho que esse é um ponto importante que a gente pratica muito na Ipiranga, né? Somos 3 diretores de tecnologia. E a tecnologia tem que tomar muito cuidado, e os executivos de tecnologia, para não implementar a tecnologia só por implementar. Que é como você falou, tem muita coisa hype, muita coisa fancy, e muitas vezes a gente implementa uma tecnologia que não mudou o ponteiro daquela área, não mudou o ponteiro da organização, porque a gente está na moda. É moda falar de inteligência artificial, machine learning, preditivo. Então, o executivo de tecnologia, ele precisa olhar a estrutura antes de colocar uma inovação em cima. Por quê? Senão a gente coloca inovação e isso não afetou em nada o negócio. Isso faz com que, isso a gente tem aplicado muito na Ipiranga, que é escolher os projetos e as iniciativas corretas que realmente vão fazer a diferença para aquele negócio, que realmente vão gerar o valor. E muitas vezes é dizer não à inovação de ponta, quando a gente diz em machine learning, etc., falar o seguinte:
antes de eu colocar isso daqui, eu preciso primeiro ter uma base de dados mais fortalecida. Eu preciso rever um processo específico. E linkando com essa transformação que eu estou liderando, que é o Avante, que usa por meio um ERP, né? E aí, abrindo parênteses, a tecnologia ela é um meio, ela não é o fim. Faz com que a gente consiga construir uma base sólida e mais inovadora com um ERP de mercado, né? Que, no caso, nós escolhemos, depois de um processo muito longo, o SAP S/4HANA, para a gente poder habilitar mais ainda outras inovações, né? Então, eu acho que essa é uma transformação que a tecnologia precisa passar, que é não implementar soluções só por implementar. E, para isso, a gente também tem que passar por um momento que é entender as dores do negócio. O que está fazendo que não está habilitando aquele negócio, aquela área, a ir para um outro passo tecnológico? Muitas vezes é um saneamento de dados. Não precisa nem implementar nada. Não. Muitas vezes é realmente implementar uma outra base. Então, acho que esse é uma mudança que a área de tecnologia precisa ter para poder, muitas vezes, dizer não aos produtos fancy e falar o seguinte: vamos dar um step back aqui e vamos melhorar primeiro a estrutura para depois investir uma verba, enfim, que é tempo e pessoas numa determinada iniciativa. Deixa eu provocar um pouco. Hoje, a maioria dos executivos, diferentemente de também alguns anos atrás, todos têm um contato com tecnologia. Diretor comercial, diretor financeiro, todo mundo, né, usa Uber, usa todas as tecnologias disponíveis e tem a falsa sensação da simplicidade da tecnologia. Não basta eu fazer um aplicativo aqui que eu vou me relacionar com o cliente. Basta eu fazer um Uber que conecta... basta eu aplicar um ChatGPT que está disponível. E isso é uma falsa sensação de simplicidade, como eu disse, e que demanda, numa empresa grande e complexa, de governança, de dados prontos. Então, às vezes, o desafio da área de tecnologia é convencer... antigamente, você convencia a acelerar. Hoje, você tem que convencer a frear, isso, ou a ter governança, a ter dado e estruturar. Então, acho que vale a pena, Mirela, você poder comentar como que foi esse processo de convencimento, de estruturação, de organização de processos. Como você comentou, né? É muito fácil falar dos aplicativos em si. Então, convencer um grupo de executivos, o board, da necessidade de uma estruturação de um projeto de alto investimento estruturante como esse, que assim, eu vejo muitos executivos que não têm essa capacidade desse convencimento. Eles enxergam a limitação, eles falam de tecnologia, mas eles não conseguem convencer o conselho, o board, a fazer um movimento. E aí, emendando na pergunta do Omar, eu já vi você falar, né? E aí, em bastidores, que um líder de tecnologia hoje, ele não vende tecnologia, ele vende negócios. Isso. Então, acho que tem tudo a ver com o que o Omar está falando, né? Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala vender negócios, o líder de tecnologia, ele primeiro precisa entender que dor de negócio ele precisa resolver, uma. E segundo, aonde que a empresa quer ir estrategicamente falando. Esquece tecnologia. Na Ipiranga, o que a gente fez? A gente fez um assessment dentro das áreas de negócio, né? Para poder entender onde que estavam as maiores oportunidades de revisão de processo. As maiores oportunidades de simplificação de processo. Como todas as empresas precisam simplificar, precisam se tornar mais leves. Sempre com a visão de negócio. Então, na época, a gente convidou a SAP para poder olhar com essa visão de negócio. Então, vieram consultores de negócio, óbvio que conheciam a ferramenta, para poder identificar mais oportunidades de melhoria, com a visão de melhores práticas de mercado. Porque como somos uma empresa de 87 anos,
É claro que a gente tinha muitos processos com 87 anos. E o convencimento foi: a gente precisa mudar o processo A, B, C, D e E para poder beber de inovação e, por consequência, a gente ter informação na palma da mão para tomada de decisão. Em nenhum momento foi o motivador é a solução A, B ou C, até mesmo porque a gente tem muitas soluções ótimas de mercado, não é só SAP, certo? Tanto que a gente identifica, a partir do momento que nós identificamos as oportunidades em cada área de negócio, a gente foi para o mercado avaliar, que foi quando a TGT nos ajudou, quais eram as melhores ferramentas que poderiam atender a essa futura inovação. Foi quando nós, depois de um processo longo, né, Omar? A gente escolheu o SAP. Então, assim, resumindo, a gente precisa primeiro entender as dores do negócio, falar com o negócio no idioma dele, para depois a gente ver qual é a melhor tecnologia que vai resolver aquele problema. E não o inverso. E aí, muitas vezes eu vejo profissionais de tecnologia olhando a tecnologia primeiro e o negócio depois. Aí isso daí não funciona. Aí a gente vai ver um monte de projeto que não atendeu a expectativa do negócio porque a gente não foi a fundo qual era a causa raiz e o porquê que a gente estava fazendo aquela iniciativa. Tabata, você deve lembrar da nossa conversa que tivemos há poucos dias atrás. A gente fez um podcast aqui, Mirela, com o Guilherme Maciel, que é um executivo de headhunter para CIOs. E é engraçado que converge no mesmo ponto, né? Ou seja, ele adivinha qual é a competência que ele mais busca num executivo de tecnologia? Aquele que sabe falar de negócio com negócio, sobre negócio. A habilidade de comunicação foi a forma que ele usou. Exatamente. Descolar da tecnologia, não veio nada de hard skill, de conhecimento de tecnologia, de habilidade de provar ROI, enfim, é a habilidade de comunicação. E eu acho que é o que é mais desafiador, né? É você poder liderar um time, liderar uma transformação, a habilidade de comunicação é fundamental. A tecnologia, ela é um meio, né? É isso. Se eu fosse para o board, né, para os executivos, para poder falar de tecnologia, eles não iam entender. Então, primeiro a gente tem que falar o que a gente quer resolver, qual é o propósito daquilo. E eu acho que esse é um caminho que a Ipiranga está indo, assim, que está praticando muito, que é realmente escolher iniciativas que elas vão gerar o valor para a área de negócio. Né? Porque é isso que as empresas estão buscando. E muitas vezes a gente vê investimentos altos em tecnologia, primeiro, que no final a gente vê que não levou a área de negócio a nenhum lugar, e muitas vezes a gente esquece de ver, de analisar se aquele investimento que a gente está querendo fazer, ele tem a base necessária para poder gerar aquele resultado. Então, por exemplo, a gente falou de informação aqui no início. Será que eu vou implementar fazer um projeto de tecnologia aqui? Eu perguntei para os experts essa tecnologia, as premissas necessárias para aquilo gerar o valor para o negócio? A maioria das vezes a gente não pergunta. Aí o que acontece? Você faz um projeto excelente de tecnologia. E aí a gente sabe, porque quando eu cheguei na Ipiranga, a gente viu um caso específico que a gente olhou e falou: poxa, mas por que esse projeto não está dando certo? Porque tinha uma questão específica que era premissa, era pilar, e que a gente precisaria primeiro tratar aquilo para depois fazer um investimento numa tecnologia X. Ou, muitas vezes a gente faz no mercado, a gente faz algum investimento em tecnologia e a gente consegue beber 30%, 40% daquilo. Do benefício esperado. Do benefício esperado. Então, ter ao certo o que a gente quer resolver e o benefício que a gente quer colher daquilo, e se eu tenho base para poder gerar aquilo, é algo que
que muitas vezes o profissional de tecnologia tem que dizer não para uma inovação legal. Porque fala o seguinte, antes de a gente fazer essa inovação aqui, vamos melhorar esse pilar, que daí sim ele vai ser o habilitador para poder colher daquele benefício. Enquanto isso, a gente pode não conseguir. E eu acho que tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Não a essa tecnologia super hypada agora do momento e vamos rever alguns processos. Mas, Omar, você falou de uma coisa aí antes que eu achei muito interessante, que é a direção das grandes empresas hoje, os CEOs, presidentes, eles têm ali a tecnologia na ponta dos dedos ali, de fácil acesso. Na palma da mão. Na palma das mãos, isso aí. E para eles, para o usuário final, aquilo é muito simples, é muito fácil de usar. Mas, na realidade, a tecnologia em si, ela não é simples. E aí é um risco, né, para os negócios. Você que tem aí feito muitos projetos com grandes empresas, você tem visto isso como um grande problema? Sem dúvida. Eu acho que a grande onda de startups que ocorreram, né? As fintechs, as insurtechs, as edtechs, são empresas que nascem nativas digitais, nascem com poucos dados, com poucos clientes, com poucos profissionais, você tem tudo mais sob controle. E quando isso contamina não, estimula, acho que é a melhor palavra, estimula uma grande empresa a fazer essa mudança, essa migração, essa implantação, os contextos são muito diferentes, né? Então, a cabeça do startup não é um copy and paste. Então, você tem que ter governança, você tem que ter segurança cibernética, você tem que ter controle, e dados estruturados, dados com qualidade. Então, pode levar a uma ruptura, vazamento de dados. Então, está o valor de uma governança de tecnologia estruturada. Eu acho que esse é o ponto-chave meio também do projeto Avante, né, Mirela? De trabalhar com estruturação, trabalhar com governança, melhorar a qualidade para ser um pilar de evolução de tecnologia de maneira mais acelerada. E só complementando, Omar, eu acho que tem um ponto importante, que é a fase de planejamento, né? Você perguntou sobre a conscientização. Então, a gente passou conscientização, a entender a dor do negócio e depois vem a tecnologia que vai resolver aquela dor. Perfeito. Mas tem também um outro ponto, que é a execução. A gente vê em muitos projetos de tecnologia, a gente partindo para a execução direto. E nesse processo de transformação, no Avante, a gente investiu muito, a gente investiu 1 ano, e aí você participou muito disso com o seu time, no planejamento disso. O que quer dizer o planejamento? Primeiro, estou falando de uma empresa de 87 anos. Nós não conhecíamos um ERP de mercado. Nem eu mesma conhecia o S4, que foi o que a gente escolheu. Eu não conhecia o Oracle, que é a nova versão, né? Então, primeiramente, a gente precisou conhecer a tecnologia para poder entender o que esses processos, não a tecnologia, o que os processos contidos nessa tecnologia, como eles iam impactar a organização. Quais eram as decisões difíceis, não são as decisões e discussões difíceis que a gente vai passar, porque quando você implementa um ERP, você tem uma revisão de processo, que você vai ter que abrir mão de um processo A, que você está acostumado a fazer. Então, tem todo um tempo de planejamento que a gente investiu para poder conscientizar os fornecedores, conscientizar dentro de casa. E somente então a gente começar a execução de fato. Muitas vezes eu vejo que as áreas de projeto, elas negligenciam esse tempo de planejamento. Por consequência, pedem errado, recebem errado, fazem um cronograma errado, e quando a gente vai implementar, não dá certo. E aí, ou é um problema de equipe, ou é um problema da solução,
e muitas vezes foi, eu pedi A, eu queria B, mas eu não tive o tempo para poder fazer isso. Uhum. Então, isso também é uma coisa que o Avante... a gente está no começo dele, né? A gente tem uma longa jornada, mas uma coisa que a gente fez muito bem e teve o buy-in de toda a organização vamos entender bem o que essa mudança vai trazer para o negócio. Vamos preparar os nossos times, vamos nos preparar para poder receber esses processos novos, né, que tem no mercado. E isso, tudo bem, a gente está falando de uma empresa de 87 anos, mas mesmo empresas que têm ERP, como você bem falou, que já tem um SAP, já tem um Oracle, um TOTS, o que quer que seja, eles precisam se preparar para uma nova versão, né, que melhora os processos, etc. E eu acho que ainda no nosso mundo de tecnologia, muitas vezes a gente deixa essa parte de planejamento de lado e isso, em algum momento, vai estourar lá na fase de projeto. Eu acho que já falei isso fora do ar, mas repito aqui, eu admirei muito a forma como a Ipiranga tratou essa fase, não só de planejamento, mas de preparação, né? Você está preparando a organização para receber uma mudança radical de processos, uma mudança radical de tecnologia. E acho que o pessoal questiona, né? A solução que a Ipiranga escolheu é uma solução dominante no mercado brasileiro. Então, por que não pular essa etapa e já não ir pela solução escolhida? Ou o integrador, a empresa que está fazendo a implementação, também é a líder de mercado. Poxa, então é uma escolha fácil, para que gastar um ano com isso? E aí a Mirella complemente, mas eu acho que assim, a primeira coisa primeiro, a tecnologia muda todo dia. Então, quem está acompanhando a AI, hoje é o ChatGPT, amanhã é o Claude, depois amanhã é o Grok. Da mesma forma, o ERP, as características mudam muito rápidas. Então, tem que sim olhar. E a decisão, no caso da Ipiranga, que ficou entre Oracle e SAP, não é simples, não é binária. Não é ou SAP ou Oracle. Se for SAP, qual é a configuração desse SAP? Que processos serão cobertos? Qual é o portfólio de produtos da SAP que eu vou comprar? Isso pode fazer uma brutal diferença no investimento. Né? Então, que processos que eu vou cobrir? Que SAP que eu estou comprando? Qual é a estratégia de implantação que eu vou usar? Né? Qual é a estratégia de gestão de mudança? Então, essa preparação ela é muito valiosa, acho que em termos de implantação e de investimento também, né? Ele tem muito retorno você planejar em vez de executar e ter que mudar, né, Mirella? Quanto mais certo você pede, mais certo você tem uma proposta. Exato. Mais assertivo você tem uma apresentação. Então, por exemplo, a gente fez 4, 5 versões de requerimento. Exato. Antes de ter a versão final. 2.000 e poucos requisitos, né? Entre os técnicos, 1.900, mais os técnicos, sim. Requisitos de negócio requisitos que foram enviados de negócio, 1.900, isso. Uau. Mas, trazendo alguns pontos que você comentou aqui, a gente tem ERPs world class no mercado. A gente precisa dar chance para os nossos fornecedores, né? É uma parceria. A gente... como a Ipiranga vê os fornecedores como parceiros. E a gente precisa dar abertura para que eles mostrem o seu produto. Então, não existe uma escolha direta entre A e B. E isso é uma coisa que a gente fez, a gente pratica em todos os projetos, tal. E não foi diferente no Avante, né? E você participou, né? Porque a TGT... nos ajudou em todo esse processo de RFI, RFP, business case e tudo. E isso se aplica tanto aos donos de software quanto aos implementadores. Então, a gente teve muito cuidado com os parceiros donos do RP, muito cuidado com os possíveis parceiros implementadores. Como você falou, no caso da SAP, você tem SAP Public, você tem... o S4, você tem, cada um se amolda pro negócio que precisa resolver aquela dor de negócio, enfim. Então, o cuidado nesse processo, ele tem que ser muito detalhado. A gente tem que avaliar
a lista de produtos, se aquilo realmente vai resolver o meu problema de negócio. Não é sair comprando todos os módulos de um ERP. Você tem que fazer uma análise detalhada. Isso a gente fez, né, muito bem, de ambos os ERPs, no caso. A gente fez uma super análise detalhada dos possíveis implementadores, né? No final, depois de quantos meses de processo? Desde 6 meses. fevereiro. Foram acho que 7 meses de escolha. A gente, né, chegou ao final e a Accenture ganhou. Então, assim, quando a gente passa por esse processo de planejamento, é um planejamento para dentro de casa, de change management, etc., mas também é um cuidado com os parceiros que a gente precisa ter, né? E isso é uma coisa que a gente pratica muito. Eu acho que o que dá para colaborar aí é quem entende de ERP, o negócio da Ipiranga é distribuição de combustível, né? Quem entende de ERP são os fornecedores, os fabricantes e as empresas de consultoria que fazem a implementação. Isso. Então, a gente tem muito um mantra aqui nesses nossos processos de fazer um processo colaborativo, de abrir o problema, em vez de fazer uma solicitação de proposta prescritiva, olha, a solução da Ipiranga tem que ter este componente, quem me atende ao menor custo. Não. Os problemas e as oportunidades de melhoria de negócio na Ipiranga são esses. Como você, SAP, como você, Accenture, como você, enfim, qualquer outro integrador, atendem e resolveriam esse problema. Aí a gente ouve a mesma coisa da Oracle e dos outros integradores. Isso. E a gente faz um processo interativo de incorporando as melhores ideias, as melhores práticas e devolvendo para esses integradores, olha, a gente ouviu vocês e a gente entende que a solução tem que ter esse escopo, mas eu quero que vocês melhorem aqui. Vocês, integradores, eu quero essa estratégia de implantação, então melhorem aqui. Em algumas interações para a gente poder extrair o melhor conhecimento de ERP, de integração e de processos e de indústria, para que a gente, ao final desse processo de contratação, a gente consiga ter o melhor de inovação, o melhor de conhecimento e a melhor precisão no processo de implantação. E assim, complementando, nessa fase, a gente está focando muito em RFP, etc., análise de produto e tal. Mas a gente separou um tempo grande, acho que foi 1 semana para cada um, para poder apresentar, e eu diria algumas lições aprendidas aqui. Primeiro, você ter o time focado, o time de negócio e o time de tecnologia focado e disponível para poder fazer essa análise. Então, uma transformação dessa não é de tecnologia, ela é do negócio. Que vai ser habilitada pelo uso de tecnologia. Então, a gente precisa ter as pessoas certas para poder fazer a avaliação. Isso é uma coisa que a Ipiranga preza muito, que é garantir que eu tenho os recursos corretos e alocados para fazer, seja lá qual for a transformação. Essa, então, né, que mexe em toda a organização, nem se fala. Então, nós tivemos o buy-in de todos os níveis desde o primeiro momento. Eu acho que isso é uma lição aprendida para todas as organizações. Se você não tem o buy-in da área de negócio, nem começa a brincadeira. Porque não vai dar certo, porque isso não é um projeto de tecnologia. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dar tempo dos fornecedores apresentarem no detalhe o seu produto, a sua estratégia. Para quê? Para que a gente consiga também, no detalhe, fazer a correta avaliação. Exato. Eu lembro quando a gente começou esse processo todo no mercado, a gente, antes mesmo de termos a versão final, como eu falei antes, foram 5 versões, a gente mandou de início uma primeira versão de requerimento para poder falar para o mercado, nós vamos fazer essa transformação. O que acontece com isso do outro lado? O fornecedor, ele vai falar assim, bem, tem uma empresa, que era nós, no caso, que vai fazer essa transformação e nós vamos separar os melhores recursos para que isso dê certo. Se você avisa o mercado com
um tempo pequeno de reação, o que você vai ter de volta? Recursos, talvez não os melhores, Exato. porque os melhores vão estar alocados em outros projetos. Então, eu acho que uma lição aprendida também é quando a gente começa algo antecipado e você mostra para o mercado que você quer fazer aquela transformação, seja lá qual for, no nosso caso é o ERP, mas pode ser qualquer uma. Isso faz com que o outro lado também se planeje. E o outro lado também sabendo o quanto que aquele processo, quanto tempo que ele tem para poder trabalhar naquele processo, ele consiga dar uma melhor proposta. Então, essa fase de planejamento, ela é muito benéfica para nós internamente, para as organizações, e muito benéfica para o outro lado também, porque ele consegue falar, bem, então aqui eu consigo entender melhor o que eles precisam, eu tenho mais tempo de reação e, por consequência, eu vou conseguir entregar um projeto, um cronograma e uma proposta de maior qualidade. Então, assim, uma mudança que eu entendo que a área de tecnologia tem que fazer é que a pressa, ela é inimiga da qualidade. Quando a gente fala de projetos transformacionais de qualquer magnitude, ela é inimiga da qualidade. Sem dúvida. Música para os meus ouvidos como fornecedor. Quantas vezes eu recebo, não, você tem que responder essa proposta em 48 horas, né? Sim. E claro, e aí você embute um monte de gordura. Funciona. Então, acho que isso é um ponto importante, um projeto como esse tem muita solicitação de mudança depois. Então, teu orçamento vai estar equivocado, tua estratégia, se você não deu o devido tempo para o processo de venda ou de compra, no caso de você, dependendo do lado da mesa que você está. Então, de fato, quanto mais você dedicar nesse processo, melhor a tua qualidade, menos desvio, né, você vai ter durante o processo de implantação. De fato, imagina, um processo de compra que levou de 7 a 8 meses, né? Porque o resto foi business case, foi contrato, mas o processo de compra em si é um processo de 7 a 8 meses. É muito tempo. Nossa, bastante tempo. Depende sobre que ótica. E eu ouvi tá mudando isso. a organização para sempre, então é pouco tempo, né? E eu ouvi isso até das próprias consultorias. Apesar do processo de apresentação ele ter sido mais à frente, nós já tivemos visibilidade desde o início do cronograma, de quando que a gente precisava se preparar. Então, isso fez com que a nossa proposta fosse muito melhor e muito mais assertiva. Além de a gente não comprar mais, comprar produtos que a gente não precisava, que isso também acontece muito, e também não comprar menos e depois ter uma mudança de escopo lá na frente, né? Então, isso para mim foi uma lição aprendida de outros projetos, inclusive, que vale a pena a gente investir, não é gastar um tempo, investir em planejamento. De novo, para um RP foram 8 meses. Para outro projeto de transformação, talvez sejam 2, mas não dá para ser de uma hora para outra. Queimar essa etapa. Se você queima essa etapa, você vai sofrer as consequências nas etapas seguintes. Perfeito. Omar, casa de ferreiro, espeto de pau ou de ferro? Porque a TGT é responsável pelos estudos ESG Provider Lens. E aí, nesse processo, vocês consultaram o estudo para poder fazer também essa seleção dos fornecedores? Obrigado pela pergunta. Eu acho que um dos critérios, aí a Mirella que tem que falar, mas que fez a gente ser o escolhido para esse processo de seleção, acho que a gente tem 2 diretrizes estratégicas que acho que nos auxiliaram aí. A primeira a gente é isento. A TGT não faz implantação, não faz configuração de produto. Então, para mim, o produto para a TGT e ESG, o produto que ganhar será absolutamente indiferente. A gente vai escolher o melhor para a Ipiranga. E nós temos essa área de pesquisa que analisa o tempo inteiro o mercado fornecedor de tecnologia. Então, nós temos especialistas estudando o ecossistema de soluções SAP. Nós temos uma analista de mercado estudando o ecossistema de integradores Oracle. A gente sabe quem tem um ponto forte numa indústria, quem tem um ponto fraco naquela indústria, ou tem um ponto forte num processo, como, por exemplo, uma hipótese que não é a deles, mas só para exemplificar, o processo de RH era muito crítico e a gente tem que ter alguém especialista
que entende do produto SuccessFactors da SAP. Então, a gente tem esse mapeamento. Então, a gente faz essa provocação, a gente trouxe para Ipiranga. Então, a gente definiu a lista de convidados com base nos relatórios, com base nos analistas de mercado. Fatos e dados, né? Exato. Fatos e dados, com análise, com estudo, e não, porque é esse, não. Está sempre na cabeça, os grandes nomes, é muito fácil. E aí, a decisão final sempre é da Ipiranga, sempre é do cliente. A gente leva o long list com prós e contras. E aí, vocês definiram quem participaria do long list. E aí é campeonato. Aí é ultimate fighting, né? Quem tiver Mas é um campeonato solução, com critérios. Sem dúvida. Então, tangíveis. Não é a opinião da Mirella, do Maurício, não. Tem tudo critério muito definido, a TGT nos ajudou nisso, porque a gente fez questão, assim, e foi o diferencial, ser uma empresa isenta, para que todos os nossos parceiros tivessem igualdade no processo. Né? Então, eu acho igualdade e transparência. Né? Porque a gente preza muito por isso. Então, eram critérios, os fornecedores que participaram do processo, os parceiros que participaram do processo, tinham estudo por trás, que é o que a TGT trouxe. Os critérios de escolha, né, e de passagem de gate também eram muito matemáticos, tudo muito explicado. Tanto que nós fizemos questão para os fornecedores que não passaram. Eu tive uma reunião com eles explicando por quê, quais eram as oportunidades, porque eles têm o direito de saber, até para poder melhorar para um próximo cliente. Muito bacana esse feedback. Foi muito legal. E, de novo, neste processo aquele parceiro não ganhou, mas a gente vive no mundo 360, onde eu bebo de tecnologia de empresas de ponta. No próximo processo, ele pode ganhar. Então, isso ajuda. Eu acho que é uma ajuda mútua, né? Que a gente tem, e o respeito que a gente tem para com esses parceiros, né? Então, isso daqui, assim, foi muito importante esse processo e muito matemático. Agora, de novo, se a gente não tem o suporte da organização, se a gente não tem o suporte da área de negócio, a gente pode ter tudo isso daqui que não funciona. Então, a gente não começa uma iniciativa se a gente não souber exatamente o que a gente precisa para aquela iniciativa dar certo. E isso se aplica em nas 3 diretorias de tecnologia da Ipiranga. E aí eu quero aproveitar esse gancho para te perguntar, né? São 87 anos da companhia, né? Como fazer uma mudança de mindset para fazer uma transformação desse tamanho na Ipiranga? É um processo, né? Você não faz. A gente está começando essa mudança, né? A gente não muda. Eu não mudo o meu mindset de um dia para o outro, né? Então, de novo, primeiro você conscientiza que você precisa mudar e o porquê precisa mudar. Depois, um ponto importante foi mostrar o que de impacto isso vai gerar para dentro da organização. Então, a Ipiranga, quando a gente começou esse processo, quando a gente realmente começou a executar, que foi agora em janeiro, né, implementar, a gente já tinha mapeado os impactos, os principais impactos para a organização. Então, nós já entramos preparados para isso. Quantas vezes que a gente não começa uma iniciativa em todas as áreas, né? Não só tecnologia, que a gente não sabe o impacto daquilo. E, por consequência, quando você se depara com aquele impacto, você fala, poxa, eu não estava preparado para isso. Então, para a gente fazer essa mudança de cultura, isso em todas as organizações, você precisa preparar as pessoas, você precisa antecipar os impactos, você precisa mostrar. Sabe aquela frase, não quer brincar, não desce pro play? Você precisa mostrar o play primeiro. Você precisa falar, olha, a gente vai entrar numa transformação. A gente vai encontrar isso daqui. Estamos juntos? E assim, uma coisa, eu estou na Ipiranga há 2 anos e 5 meses.
uma empresa que quer transformar o tempo inteiro. Em nenhum momento foi resistente, pelo contrário, quer beber de transformação. Então, a partir do momento que você consegue mostrar o porquê, você consegue o buy-in da organização, né? Mas, de novo, é um processo. Nós estamos no início, né? Nós estamos no começo desse projeto. Foram meses de conscientização, depois mais 1 ano de preparação para então a gente começar a execução em si. Né? A gente está com previsão de go live para janeiro de 2027. A gente tem aí 1 ano e meio menos, né, para poder fazer isso. Então, a gente está falando de quanto tempo? É muito raro. Isso é muito raro. Então, assim, ter uma empresa que comprou isso e está participando desse processo de mindset das pessoas, porque sem pessoas a gente não faz essa transformação. E, de novo, a gente não muda de um dia para o outro. E é constante, é diário. Né? Então, para mim, para todo mundo que está envolvido. Então, é uma jornada. Estamos no começo dela. Deixa eu aproveitar algumas coisas que a Mirella falou que às vezes parecem óbvias e são clichês. Mas uma das coisas assim, mais importantes que ela falou aqui, não é um projeto de tecnologia, é um projeto do negócio. O que a gente mais vê de erro em organizações implementando ERPs ou projetos dessa magnitude é considerar como projeto de tecnologia. Isso é declaração de morte. É um projeto de negócio, de transformação. O clichê que a gente fala em projetos como esse, eles envolvem 3 dimensões: pessoas, processos e tecnologia. Tem gente que põe dados, tem gente que põe cultura, mas acho que está misturado em processos e pessoas. Esse processo de preparação... O dado é consequência, né? O dado é consequência. É a consequência. E cultura e pessoas também a gente pode colocar no mesmo, de certa forma, no mesmo cesto. Se não houver, primeiro, uma consciência clara e o patrocínio claro do negócio. Não é um projeto da área de TI, é uma área da companhia, é um projeto do CEO, é um projeto do board. Essa é a premissa número 1 para essa transformação ocorrer. E eu acho que esse processo de preparação aí que a Ipiranga passou de 1 ano, de 9 meses, onde foi trazido todo mundo ao processo de decisão, discutindo o processo. Todo. Então, passou a ser... Não é um processo que me foi dado para eu cumprir. Então, eu, área de negócio, tenho que implementar uma solução que não é minha. É um processo que todos nós decidimos, todos nós escolhemos a solução, todos nós definimos o escopo. Então, a partir de agora é meu, é nosso. É nosso. Então, resistências vão ocorrer, a gente não pode se iludir, né, Mirella? A gente sabe que... Acontece em todo RP, em toda organização. Exato, mas assim, o grau de buy-in, né, para usar o jargão usado, é muito maior. Então, é muito mais suave essa jornada, a gente, né, já está vendo, já está acontecendo, que é cada um transformando o seu processo dentro da organização como um todo. Então, isso é o mais importante, né? E a beleza da visão integrada, né? Porque quando a gente está falando de RP, a gente está falando de tudo integrado, né? Então, assim, o time está trabalhando, assim, de uma forma belíssima. Você vê as discussões acontecendo, né? A mentalidade, o simplificar, né? O inovar e o quanto que aquilo vai habilitar, o quanto que essas transformações elas habilitam não só a organização, mas o quanto que elas desenvolvem o profissional. Eu acredito muito que quando você vê o quanto que aquela iniciativa afeta você como pessoa e como profissional, isso muda o ponteiro. Isso muda o ponteiro. Isso em qualquer organização, né? Quantas vezes você não faz projeto que a pessoa fala, isso daqui não vai me agregar em nada. O que você vai conseguir mudar naquela pessoa? Nada. Então, assim, a gente precisa ver também nas iniciativas que a gente faz o quanto que aquilo vai mudar o nosso ponteiro como profissional, sabe? E por isso que a tecnologia ela é um agente de transformação. A partir do momento que ela olha o negócio, ela é um agente de transformação dentro da organização. Bom, a gente vai caminhando aí para o final do nosso bate-papo. E aí eu queria entender aqui, né? Quais os resultados esperados com
esse projeto de transformação da Ipiranga? O que vocês esperam com tudo isso? Primeiro, né? Todas as empresas, o mercado está cada vez mais competitivo em todos os setores. Então, a gente também, né? A gente também tem que estar. E uma transformação dessa, ela habilita que a gente beba praticamente, imediatamente de inovações que são lançadas. E quanto mais inovação eu trouxer que realmente muda o ponteiro do negócio, mais competitivo você. Né? Então, acho que simplificação de processo, de novo, não ter um processo customizado, ter informações na palma da mão. Nós temos, mas quanto mais informações eu tiver de forma preditiva, mais eu consigo inovar, né? Para dentro e para fora. Acho que é isso, simplificação, inovação, leveza. E, de novo, isso não é algo só para Ipiranga. Todas as empresas procuram isso, mas estamos ali correndo atrás para poder beber de tudo isso que o mercado está colocando à disposição. Omar, e você, como você enxerga, para a gente fechar aqui hoje o nosso bate-papo, esse projeto, como você resumiria isso em poucas palavras, esse projeto da Ipiranga? Em poucas palavras? Vamos lá, né? É um desafio, essa pergunta é desafiadora. Mas eu acho que pontos importantes, né? O core business da Ipiranga é cadeia logística, cadeia de suprimentos, a logística, supply chain. Então, na dinâmica dos negócios hoje que demandam, você tem que ter informação, qualidade de planejamento e velocidade de resposta para ajustar, porque planejamento é uma previsão, às realidades de mercado. Né? Então, os desafios, a sua velocidade de resposta é fator de vantagem competitiva. Então, eu entendo que, além de tudo que já foi dito, de eficiência operacional, tanto em processos de retaguarda, né, em processos de back-office, agilidade, até motivação de equipe, porque estão com uma tecnologia mais de ponta, mais empregabilidade, e principalmente, acho que no core business, né, falando de supply chain, da velocidade, a qualidade do planejamento com melhores informações, a velocidade da reação para as mudanças do mercado, as mudanças do ambiente, o caminhão que quebrou, como é que você muda uma rota, o preço do concorrente que mudou, essas velocidades que demandam agilidade, que demandam dado. Eu acho que a Ipiranga vai estar muito mais preparada para esse cenário futuro. Né? E melhorar mais ainda, né, o processo com os nossos clientes, né? Exato, a experiência do cliente. Que no final é isso, né? Como que eu melhoro ainda mais a experiência do cliente? É uma transformação interna que reflete e externa, que reverte. É óbvio que isso leva um tempo, né? Para a gente poder beber de todas essas melhorias, né? Mas é esse o caminho. E não tem outro, né? Todas as empresas têm que inovar, todas as empresas têm que saber o momento que daqui para frente eu preciso mudar o processo A, o processo B. É natural das organizações. E estamos no caminho. Eu acho que a gente devia fazer uma minissérie desse podcast, porque esse é o episódio, é a primeira temporada, né? A gente passa... A gente está no início, eu acho que esse é um ponto importante. Vamos pegar todas as fases. Estamos aqui falando até este passo. A gente ainda tem uma jornada gigantesca exato. Até 2027. Então fica o compromisso de você voltar, né? Um por ano até o final do... Vamos implementar com sucesso, fazer essa transformação, aí a gente volta. Para a gente fechar, para o líder de tecnologia hoje, uma grande companhia como a Ipiranga, por exemplo, que vai entrar num processo como esse, quais dicas, e aí vamos colocar aqui 3 dicas total, principais dicas a gente daria para esse líder de tecnologia hoje? A primeira é: entenda o porquê que você está fazendo aquela transformação. Se você não sabe o porquê você está fazendo aquela transformação, não faz só porque é fancy.
Já foi o tempo. Saiba, como líder de tecnologia, cuide dos investimentos da sua organização, escolhendo bem os projetos. E para isso você precisa entender a dor das suas áreas de negócio. Segundo, os projetos, óbvio que tem projeto que é só de tecnologia, mais técnico, mais estruturante e tal, infraestrutura, né? Mas quando a gente está falando de negócio, não comece um projeto que usa a tecnologia sem ter um negócio embarcado. Não vai dar certo. O negócio tem que estar embarcado e tem que colocar as melhores pessoas para poder fazer isso, seja lá qual for. Seja lá qual for. E o outro que a gente falou, que é o planejamento, né? Planeje o tempo necessário para a magnitude daquele projeto. Não dá para você ficar o tempo inteiro planejando, mas não dá para você negligenciar essa fase. Isso aí. Não vou conseguir melhorar da Mirella. Não dá, acho que são os 3 fundamentais. Eu acho que, pegando um pouco do terceiro, a gente está no mundo líquido, né? Que é tudo muito rápido, muito superficial. O mundo ágil dos MVPs, eles dão uma falsa sensação de fazer muito projeto, essa história de faz rápido, erra rápido, perfeito, mas a gente não pode perder o timing, ter em mente que a gente tem que fazer o processo com planejamento e não embarcar em ondas só porque são ondas. Então, respira cada demanda que vier, veja a aderência no negócio, tome o tempo correto de planejar. Acho que isso é o ponto fundamental. Outras 2, eu acho que são relevantes também, escolha bem sua equipe, né? Quem vai ser tua equipe, teu primeiro nível, que vai estar lá executando? As demandas são muito grandes, é muita ação, você tem que ter capacidade de delegação. Um líder de TI forte é um líder que tem uma equipe muito forte. Então, escolha, troque, ajuste, forme uma equipe, fortaleça o trabalho em equipe. E terceiro, não menos importante, escolha bem seus parceiros. Tecnologia hoje é um ecossistema. Eu sempre falo isso, é um mantra, mas hoje não existe um líder de tecnologia sem ter do lado dele, né, sentado ao lado do trono, os teus fornecedores. Do lado esquerdo, os teus integradores, do lado direito, os teus fornecedores de solução. Então, monte um ecossistema de parceiros propriamente dito e não uma relação oportunista e transacional, porque eu sempre falo, é mais fácil eventualmente você trocar uma equipe do que trocar um parceiro que você casou. Então, acho que são essas dicas que o que você falou, é parceria. É isso. É parceria. Eu falo o seguinte, um líder de tecnologia de uma organização, ele bebe de tecnologias de ponta, de parceiros que trabalham para trazer tecnologia de ponta. Se eu quiser trabalhar com tecnologia, se eu quiser construir a tecnologia de ponta, eu preciso estar nas empresas de tecnologia, que o core business é tecnologia. Do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa, eu preciso estar do outro lado da mesa. Mas quando eu sou um líder de uma organização que o business não é tecnologia, eu preciso estar de braço dado com os parceiros. Isso aí. Bom, eu quero agradecer aqui, adorei ter esse momento de troca aqui com vocês. Muito bacana, Mirella. Você trazer aí o case da Ipiranga para poder inspirar outros CIOs a embarcarem em processos como esses de transformação. E aí, você que nos assistiu, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube e também do Spotify. E te convido a continuar acompanhando aqui os nossos canais, que teremos muitas conversas profundas e também descontraídas sobre tecnologia e estratégia de negócios. Muito obrigada!